Olá, paz do Senhor, Deus te abençoe. Existe uma ordem, uma promessa do Senhor Jesus para mim e para você. Mas enchei-vos do Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 24, no verso 49, uma das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Ele disse assim: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder." Existe uma promessa a ser cumprida. O Senhor Jesus, ele reafirma essa promessa e ele faz uma ordem. Ele diz assim: ficai em Jerusalém. Ele fala para aqueles discípulos antes de subir aos céus: ficai em Jerusalém, permanecei, até que do alto sejais revestido de poder, ou seja, sejais cheios de poder. A palavra de Deus diz em Atos 2 que o Espírito Santo ele foi derramado sobre aqueles 120 que permaneceram. Eles permaneceram unânimes em oração, em comunhão. Eles permaneceram orando. E enquanto eles estavam orando, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio. Ele veio e ele encheu todos que estavam naquela casa, todos que estavam naquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo e viram sinais, línguas repartidas como de fogo. E cada um começou a orar em línguas, falar em línguas. E aquelas nações que estavam ali, todas ouviram na sua própria língua. Eram 17 nações. E a Bíblia diz, eles foram cheios do Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas foram cheios do Espírito Santo, que permaneceram, que ficaram orando, unânimes em comunhão, aonde Jesus mandou, em Jerusalém. A palavra de Deus ela é clara: permanecei em oração, permanecei buscando, permanecei pedindo do alto, pedindo que o Espírito Santo encha você. Uma coisa é ter, outra coisa é ser cheio. A Bíblia nos diz que aquele que aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo ele quer encher mais, ele quer derramar, ele quer transbordar. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Lucas 11, verso 1, os discípulos viam Jesus subindo ao monte a orar. Os discípulos viam Jesus todos os dias indo orar a um lugar à parte, indo orar a um lugar sozinho com Deus. E eles viram, presenciaram milagres, sinais que nunca haviam acontecido. Um mudo falar, um leproso ser curado, um judeu leproso ser curado, um cego de nascença ser curado. Eles viram Lázaro ressuscitar ao 4º dia. Deus ele é poderoso para fazer eu e você ser cheio do Espírito Santo. Nós só precisamos permanecer em oração. Permaneça em oração. Atos 4, Pedro ele vai e ele sai do sinédrio, ele entra na casa onde as pessoas estavam orando, eles continuam a orar e a Bíblia diz, e aquela casa tremeu e aquele lugar se moveu, houve um tremor naquela casa pelo poder do Espírito Santo e todos foram cheios. A Bíblia diz que eles foram cheios. Atos 2 eles foram cheios, Atos 4 eles foram cheios. Em várias passagens do livro de Atos, a Bíblia diz que enquanto eles estavam buscando, orando, permanecendo em oração, eles foram cheios do Espírito Santo. Permaneça em oração, não pare, não deixe de buscar, não pare de pedir, não pare de clamar. Fique, permaneça, até que do alto sejais revestido de poder. Seja cheio hoje, seja cheio amanhã, seja cheio depois de amanhã, porque enquanto você permanece cheio do Espírito Santo, aonde você passa, aonde você caminha, as pessoas também são tocadas. Que Deus te abençoe, que Deus te encha, que você continue, permaneça fiel a Deus, em oração, buscando, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus transborde através da sua vida. Que Deus abra os céus mais ainda e encha a sua vida, o seu coração, a sua alma do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo em mais esse dia, em nome de Jesus. Permaneça